Agora, aqui na Rádio Resgate, entra no ar o seu programa de todas as quartas, com músicas, informativos, entrevistas e a sua participação. Aumente o volume do seu rádio. Vai começar o programa Gente de Negócios. Gente de Negócios, com Edilene Andrade. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa Gente de Negócios. São 3 horas e 3 minutos e é um prazer estar na tua companhia nessa quarta-feira. Lembrando que nosso encontro é toda quarta-feira aqui na Rádio Resgate. E eu já aguardo a tua participação no 4799-417750. E olha, gente, nessa segunda-feira, dia 31, estivemos em um evento especial. Um evento com o título Eu Disse Sim, organizado pelo Juliano e o Evandro da JE Concept. Foi um evento maravilhoso, com desfiles de noivas. Tivemos a oportunidade de entrevistar os meninos, né, da JE Concept. E agradecer também a Larissa, também, que nos ajudou aí. Ela é do aluguel Toque de Seda. Lá você encontra todos os tamanhos de vestidos, traje, confecção própria e aluguel para o primeiro uso. Então, Larissa, obrigada, viu? Pela parceria, pelo atendimento. Atendimento nota 10. Você que vai fazer um evento, já passa lá na Toque de Seda. Ela vai te atender com todo carinho. Lembrando que o Instagram do Toque de Seda é Toque de Seda tudo junto, _. Você que está na escuta e precisa de um look, passa lá na Larissa. Também agradecer, estivemos no espaço da Cláudia Antunes, Beauty Face. Gente, que atendimento fantástico. Você quer um dia de princesa? Passa lá na Cláudia, lá você vai ter todo o atendimento muito bom. Você vai se sentir amada. Ai, foi um dia assim incrível. Passamos lá na Cláudia na sexta-feira. Tivemos também a Bruna lá com uma massagem de reflexologia podal. Você que ainda não fez essa massagem, você precisa fazer. É muito bom. Então, queremos agradecer você que está nos acompanhando aqui na Rádio Resgate. Agradecer desde já agradecer a tua participação no 99417750 e já agradecer você que está ouvindo a gente de Joinville. Manaus, Amazonas, também tem gente ouvindo a gente lá em Manaus. E vamos ficar juntinho até as 4 horas da tarde. E eu já quero agradecer a tua companhia e quero lembrar você que a Rádio Resgate está com um novo Instagram. O Instagram da rádio agora é rádio.resgate. Você que seguia a Rádio Resgate no rádio_resgate, não é mais esse Instagram, viu? A rádio está com um novo Instagram, rádio.resgate. Siga a gente lá e fica informado de toda a programação aqui da Rádio Resgate. A Rádio Resgate é uma rádio 24 horas que toca música cristã. São um material preparado especialmente para você. Então acompanhe a gente no Instagram da rádio e também temos um canal no YouTube. O canal do YouTube é rádio_resgate e você vai acompanhar toda a programação aqui da Rádio Resgate na íntegra no YouTube. Eu já agradeço, faça sua inscrição lá, deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Tenho certeza que eles vão ser abençoados com a programação aqui da Rádio Resgate. Gente, e chega de papo, né? Vamos falar com o nosso entrevistado, ele está aqui ao meu lado. Vamos falar com o Cleito Castelhano, ele que é formado em administração, é um empreendedor nato e vamos conhecer o Cleito aqui. Hoje ele aceitou o nosso convite para estar aqui no programa Gente de Negócios às 3 horas da tarde e eu quero desde já agradecer, Cleito, por você aceitar o nosso convite e participar e contar suas experiências, né? Conta pra gente quem é Cleito Castelhano. Primeiramente, muito obrigado, Edilene. É um prazer imenso estar aqui, poder participar e compartilhar um pouco sobre essa história, né? Cleito Castelhano é um empreendedor, apaixonado pelo que faz e principalmente com o propósito de inspirar o empreendedorismo. Então, acredito muito que o chamado para estar aqui cumpre diretamente esse propósito, né? Eu preciso só dar um adendo ali, a Edilene comentou formada em administração. Eu não me formei em administração, tá? Eu fiz faculdade de administração, mas eu acabei... E aí eu acho que na história ali eu falei que durante a faculdade, né, eu organizei eventos e tal, mas acabei, o empreendedorismo falou um pouco mais alto, eu acabei largando a faculdade para seguir a carreira. Mas esse
se pouco tempo na faculdade já te deu o norte de como empreender? Porque a administração, tá falando, administração, né? Sim, te ajudou? Sim. Na verdade, eu costumo dizer que a faculdade ela mostrou muitas coisas que eu não deveria fazer, né? Quando eu falo isso, não estou falando para as pessoas não fazerem faculdade. Acho que é a questão que às vezes as pessoas se prendem muito a um diploma e elas esquecem que empreender é prática, né? Você precisa ter a teoria, mas a teoria ela tá muito atrelada à prática. E eu falo isso porque a gente está muito acostumado hoje a entrevistar pessoas que estão muito atreladas a diplomas, né? A currículos. E elas esquecem que a coisa mais importante nossa hoje é experiência. É quebrar a cara às vezes, né? Ter essa queda, essa quebra e se levantar e trabalhar a resiliência. Então, empreender nada mais é do que isso, né? É encarar os desafios e entender que às vezes tem muito mais que só conhecimento, tem um pouco mais dessa bagagem do passo a passo. Cleiton, com 7 anos você já se descobriu um empreendedor. Conta pra gente como foi essa experiência com 7 anos de uma criança ainda. Uma criança, né? Mas eu sempre falo que o empreendedorismo, quando você é mordido pelo bicho do empreendedorismo, não tem idade. Eu conheço muitos empreendedores que já são empreendedores e não sabem. Talvez daqui a alguns anos eles vão contar essas histórias, né? E eu falo porque assim, às vezes eu me deparo com pais que falam: meu filho já pega as coisas em casa, já sai vendendo e ele, né, e poxa, tá perdendo a infância dele e tal. Eu digo, calma, né? Faça ele se divertir com isso, transforme isso numa brincadeira, porque isso lá na frente vai servir muito para a vida dele, né, a diferença. E entender que eu sempre brinco muito que salários são melhores do que... lucros são melhores que salários, né? Uhum. Então, aprender desde cedo que o mais legal é você poder ter essa prosperidade, poder multiplicar, de pegar as coisas e dar valor e vender, né? E falando sobre a minha história dos 7 anos de idade, a minha grande lembrança dos 7 anos de idade é que os meus pais saíam muito cedo para trabalharem e eu ficava em casa cuidando das minhas irmãs. Você é o mais velho? Eu sou mais velho, isso, eu tô com 40 anos, minhas irmãs aí são 7 anos mais novas do que eu, uma 5 anos, outra 7 anos mais nova, e eu era o responsável por cuidar delas logo cedo, porque o papai e a mamãe precisavam ir trabalhar, trazer o sustento de casa. Sim. Né? Eles sempre foram trabalhadores intensos. E eu lembro muito que aquilo para mim era muito difícil, porque não cuidar das minhas irmãs, mas eu me sentia um pouco frustrado de ver eles saírem tão cedo, é um trabalho tão pesado, tão puxado, para resultados tão pequenos. E eu entendi naquele momento que existia uma outra forma de fazer aquilo e que eu poderia ajudá-los. Então, o empreendedorismo ele nasceu no início como uma necessidade de eu comprar as minhas coisas. E aí eu entendia, poxa, se eu conseguir comprar o meu tênis, se eu conseguir comprar a minha roupinha, papai e mãe não precisam trabalhar tanto. Né? Então essa foi a percepção, talvez muito cedo. Às vezes o psicólogo fala que eu não deveria ter esse pensamento muito cedo, mas era a forma como a minha cabeça funcionava. E logo cedo eu entendi o poder da multiplicação. Né? E qual foi o poder da multiplicação? Eu aprendi a dar valor a pequenas coisas. Então, na rua que eu morava, e nessa casa já era uma casa que daí minha mãe e meu pai já tinham construído, e a gente saiu de uma casa alugada e foi para uma casinha própria, muito simples, uma casinha de madeira. E eu na rua eu percebi que existiam caixinhas de ovos que o pessoal jogava fora. E a dona Zaide, que era uma verdureira, né, uma mercearia na época da esquina, ela pagava por essas caixinhas. Então eu falei, mas por que o pessoal está jogando fora uma coisa que tem valor? Então eu resolvi recolher essas caixas de ovos, e aí eu falo que aí nasceu o meu espírito de empreendedorismo. Eu levava até a Dona Zaide me pagava com pecas, que é aquelas bolinhas de gude, né? Aquelas bulicas, não sei, cada um tem um nome para isso. E essas bolinhas de gude eu levava para a escola e eu vendia na escola. E até esses dias eu vi um post do Rodrigo Coelho, né? Que é o senador, se não me engano, que é aqui de Joinville, ele falando do Biluzitos, né? Matando a saudade de Biluzitos aqui em Joinville. E aí eu brinquei com ele, que ele é um grande amigo meu. Eu falei, olha, o Biluzitos me trouxe o espírito empreendedor. Porque na escola, na época, para você comprar Biluzitos, você precisava levar dinheiro. E aí você tinha que pedir a mesadinha dos pais, né? Sim. E eu aprendi que eu poderia vender as pequinhas e comprar meu Biluzitos. Então, aquilo ali para mim era um prazer enorme. Enquanto muitas crianças elas achavam que o prazer era ganhar o dinheirinho para ir lá comprar, eu tinha o prazer de vender, degustar aquilo, dizendo, poxa, isso aqui, né, foi uma ideia que eu tive e eu consegui transformar teoricamente lixo, que era caixa de ovos, em Biluzitos. Então, talvez foi a primeira, né? Entender essa moeda de troca, acho que foi muito importante na minha infância. E como você percebeu? Você teve a ideia de, vou vender isso. Você via ela comprando e aí via o lixo e teve a ideia de... Eu sempre falo que tudo na minha vida, ela começa com uma brincadeira. Né? Na época, simplesmente, eu talvez, sei lá, por um feeling ou por alguma coisa,
eu percebi que algo que tinha um certo valor poderia ser transformado em algo de valor, né? O lixo que as pessoas não davam valor poderia ser transformado em algo de valor. Então minha percepção foi essa. Falei, pô, se isso aqui tem um valor monetário, por que está sendo jogado no lixo e não pode ser transformado em recursos? Então acho que esse foi um insight. Eu acho que faz tanto tempo que eu não sei de precisar exatamente, mas é essa percepção que eu tenho hoje. Né? Hoje as pessoas sabem que dentro da minha empresa eu vendo caixas de iPhone, a gente aprendeu a transformar às vezes coisas que as pessoas não dão valor em valor, né? Então hoje eu alugo quartos de pessoas e que é algo que as pessoas não conseguem olhar valor, eu vejo valor naquilo e transformo em recursos tanto para eles quanto para mim. Então a minha cabeça sempre funcionou dessa forma, não tem como ser diferente, né? E com 7, eu fico pensando, com 7, uma criança com 7 anos de idade já ter essa percepção de ganho, né? Sim. E na verdade esse foi só o primeiro start, né? Porque o grande empreendedorismo nos meus 7 anos foi quando eu comecei a vender picolé. Que acredito que isso boa parte das pessoas aqui, e você vai se deparar com muitos empreendedores que vão lembrar disso. Porque na nossa época a gente tinha uma oportunidade muito grande que assim, tinha aquelas sorveterias, né? De bairro, onde você podia lá pegar uma caixinha de isopor e sair vendendo. E eu transformei isso numa brincadeira. Isso era a parte também gostosa, porque as pessoas às vezes falavam assim, pô, teus pais deixam? Eu falo, pai, que tô brincando. E era uma brincadeira pra mim, né? Era uma brincadeira que no final do dia eu voltava pra casa com dinheiro. Né? E assim, porque às vezes eu já me deparei com crianças que têm vergonha de vender, o amiguinho vai ver da escola, isso aí não era um empecilho pra você? Não, eu sentia vergonha quando eu tinha que pedir as coisas pros meus pais, isso eu me sentia vergonha. Olha só, né, pra ver o pensamento, né? De ganhar um dinheirinho pelo contrário. E é muito engraçado, porque a gente fala que talvez seja, a gente fala de propósito, fala de dons, fala de uma série de outras, né, de inspiração, mas eu lembro sim na escola que na época eu fechava meus olhinhos e eu imaginava isso pra mim era o grande diferencial, né, ter essa capacidade de você ser autorresponsável. Hoje a gente fala muito sobre autorresponsabilidade, então lógico, uma criança de 7 anos, muito cedo de repente para pensar nisso, mas a minha cabeça ela já estava muito para frente nesse aspecto, assim, eu realmente eu pensava de forma diferente desde muito cedo. E teus pais te influenciaram nessa fase? Na verdade, o que eu posso dizer é que eu influenciei meus pais, foi ao contrário. Hoje, por exemplo, meu pai é um empreendedor, meu pai é meu sócio. Olha que legal. E meu pai, ele sempre foi uma pessoa mais conservadora, porque ele vem desse estilo de vida, né, de ser mais conservador, ele sempre lutou para que eu estudasse, tivesse minha formação, fosse um bom engenheiro, tivesse uma família e construísse, né, o caminho padrão que todos seguem. E eu tive que lutar muito para poder, né, e não digo mostrar para ele, mas para que ele entendesse que essa era uma escolha minha, era uma percepção diferente de estilo de vida, né? E talvez o maior exemplo de empreendedorismo foi minha mãe. Minha mãe, ela sempre teve essa capacidade empreendedora. Minha mãe sempre foi aquela pessoa que fazia coxinha em casa, fazia pão em casa, ela se virava. Então, eu acredito que isso também me gerou uma certa percepção. Ela nunca teve empresa, ela nunca teve um CNPJ, mas eu falo que o melhor empreendedor é aquele empreendedor que aprende a empreender no CNPJ do outro, né? Prova disso é que hoje um dos meus empreendimentos é um empreendimento onde eu utilizo a estrutura de outras pessoas para poder fazer recurso. Eu entro com o meu insight, com o meu conhecimento e ajudo elas a ganhar dinheiro e eu ganho também, né, com um investimento muito menor. Sim. Né? Então eu falo que muitos empreendedores eles acreditam que para ser empreendedor precisa ter empresa, CNPJ, toda aquela estrutura. Burocracia, né? Burocracia, e eu falo para vocês, eu falo muito para minha equipe dentro da empresa, vocês podem ser empreendedores aqui, utilizem essa estrutura, pessoal. Nós já pagamos por isso aqui. Aproveitem, isso é muito mais barato, traz muito mais resultado. Né? Enquanto você puder escapar de todos esses encargos, todas essas coisas que a gente precisa pagar, né? E que a gente, felizmente ou infelizmente, né? Tem os dois lados da moeda, sim, paga, eu prefiro 1000 vezes. Se eu pudesse voltar atrás hoje, eu empreenderia um pouco mais no CNPJ dos outros. E a sua mãe vendia o quê? Minha mãe vendeu de tudo na vida. Hoje ela ainda também vende, né? Hoje minha mãe também é uma parceira da Airbnb. Minha mãe faz artesanato, vende comida fit. É uma empreendedora nata também. Tá aí de onde veio o empreendedorismo isso, seu. Ela só não tem o CNPJ, né? Mas ela é uma empreendedora, sim, com certeza. E aí, Cleito, com 7 anos você já estava empreendendo em outra coisa, em outro negócio. O que você, já 7 anos já se passaram, em 14 anos, o que mais você já foi tendo outras ideias? Sim. Então, assim, se eu for contar hoje o número de negócios que eu já tive, já passou de mais de 20, tá, Edilene?
Então, assim, se eu for fazer um breve resumo, a minha história empreendedora começou logo cedo, que eu encaro como o meu day one, né, do empreendedorismo, que é quando eu comecei a recolher as caixinhas de ovos. Depois eu trabalhei como vendedor de picolé, e ali eu tive que botar muita pegada empreendedora, tive que ter muito insight. E eu falo de insights, coisas muito simples. Desde você ter uma caixinha de isopor para vender picolé e você vê alguém andando com um carrinho e vendendo muito mais. E você colocar uma meta de um dia ter um carrinho. Depois você vê alguém vendendo com bicicleta e você fala, opa, eu preciso de uma bicicleta. Então é essa percepção também de investimento e criação de estrutura, né? É não se conformar só com a caixinha de picolé, né? Sempre ter o pensamento à frente. Isso. O empreendedorismo ele entra muito quando você sai da sua zona de conforto e você começa a pensar um pouco além. Esse pensar além é o grande diferencial do empreendedor, né? Então eu sempre pensei dessa forma. Depois disso eu tive experiência, eu tinha um grande amigo que é o Hugo, que hoje tem uma marcenaria, inclusive. Se eu não me engano, ele é até dessa igreja aqui também. Tá? Hugo, ele é fotógrafo? Não é o Hugo fotógrafo, eu conheço o fotógrafo, mas é um outro Hugo que ele tem uma marcenaria, tá? Depois eu passo contato para vocês. O Hugo, na época, ele também tinha uma pegada empreendedora desde muito cedo, e aí eu digo que cabeças, né? Águias andam com águias, pombos andam com pombos, então a gente virou amigo desde muito cedo, e nós dois, muito cedo, nós temos a mesma idade, já tínhamos essa pegada empreendedora. Então eu acredito que ali pelos 9 anos de idade a gente começou, o que a gente fazia? O Hugo ia material de construção, pegava retalhos de madeira, levava para casa da mãe dele, a mãe dele lixava, invernizava e pegava um pirógrafo, inclusive ele mandou esses dias a foto desse pirógrafo, fazia frases religiosas nesses pirógrafos e eu saía na rua vendendo. Então eu também sempre falo que todo grande empreendedor ou todo empreendedor, ele também é um vendedor. Né? Vendas e empreendedorismo, elas estão ligadas 100%. Caminham junto, né? Caminham juntos. Cleiton, o nosso papo tá muito bom. Bem que ele falou que 1 hora ia ser pouco. A gente vai para um breve intervalo, mas já a gente volta falando sobre mais empreendedorismo. Né? Ele, agora que ele começou a falar da adolescência, tem a juventude, até chegar no iPhone, no Airbnb, ainda tem muita coisa, né? Coisa ainda, é verdade.